Olá, bem-vindos. O tema do vídeo é o mercado chinês de coaches de relacionamento e a Red Pill brasileira. Vou fazer essa relação, principalmente o que vem ocorrendo na China, no mercado ali de relacionamento da China, que é o crescimento dos coaches, dos trainers, dos treinadores de relacionamento, principalmente voltado a homens. Vou fazer essa relação com a Red Pill brasileira. Vou fazer uma simplificação, como sempre falo aqui no canal. Não é uma exposição profunda do que deveria ser, até uma análise sociológica sobre o fenômeno da Red Pill aqui no Brasil, no mundo como um todo, deveria ser feito isso, mas vou fazer em termos simplificados. Eu fiz sobre a forma de tópicos, tópico 1, o crescimento do mercado de coaches de relacionamento na China, tópico 2, a Red Pill, e tópico 3, segmentos da Red Pill brasileira no YouTube. Então, tópico 1, crescimento do mercado de coaches na China. De acordo com as notícias aí do mercado chinês, há um crescimento principalmente dos coaches de treinamento voltado principalmente para homens chineses que estão buscando casamento lá na China. Ou seja, houve mudanças lá no mercado de relacionamento chinês ao ponto de os homens ter que demandar esse serviço no mercado. Então, como diz a matéria lá, é só buscar os consultores de namoro que ajudam milhões de homens solteiros na China a achar uma mulher para casar. Então, o serviço de coach de relacionamento chegou na China. E como tudo na economia, fazer uma abordagem rápida com relação a isso, como tudo na economia, os relacionamentos também são serviços, por esse motivo que formam o mercado. Já expliquei isso em alguns vídeos anteriores meu, aqui no canal. Quem não os assistiu, assista para ter mais ou menos uma base daquilo que eu estou falando aqui. Então, os serviços como relacionamento são serviços à venda, como serviço de casamento, namoro, relação casual, serviços até de prostituição. E como é que se abre um nicho de mercado? Então, o serviço de coach é um nicho de mercado. Como é que um nicho de mercado de uma economia se abre? Quando há uma alta demanda pelo produto, ou pelo serviço, pelo bem ou pelo serviço. Nesse caso, há uma alta demanda no mercado chinês por serviços de conhecimento, serviços de treinamento para homens que buscam casamento, que buscam ter acesso às mulheres para casamento. Então, há uma alta na demanda de serviços de treinos e conselhos. É isso que é o serviço de coach. Treinos e conselhos para homens que buscam ter acesso às mulheres do seu país, lá da China. Isso reflete, evidentemente, mudanças na estrutura econômica da sociedade chinesa e mudanças também na estrutura sexual, assim como em toda a sociedade ocidental. Nas sociedades ocidentais, isso veio bem mais rápido do que no mercado chinês. E a partir disso, nós temos uma verdade bem amarga que serve também para que eu vou discorrer rapidamente sobre a questão da Red Pill. A verdade é que amarga e pesada é que essas mudanças, elas ocorrem porque a maioria dos homens da sociedade são ou tendem a ser rejeitados pela maioria das mulheres. É por este motivo que cria-se uma alta demanda pelos serviços de treinamento e conselho de coaches. Então, com as rejeições, com as mudanças dentro das estruturas sexuais e socioeconômicas, abriu-se, portanto, uma crise dos relacionamentos, uma crise da formação das famílias, com a falta de estabilidade para que as famílias se prolonguem, a questão de divórcio, a questão da dificuldade de acesso masculino ao feminino para casamento. Então, tudo isso resulta, evidentemente, numa necessidade masculina. E se é uma necessidade, o mercado está aí para atender. Então, na China já há também, provavelmente deve crescer na China e na Ásia como um todo, a questão da Red Pill, voltados exclusivamente para homens. Então nós entramos aqui na Red Pill, tópico 2. Como todos sabem, acho que muita gente já sabe com relação a isso, a Red Pill ela faz uma alusão ali ao filme Matrix da década de 90, que o personagem tem que escolher entre a pílula vermelha e a pílula azul. No caso, tomando a pílula vermelha, ele começa a descobrir a verdade, começa a despertar da verdade sobre a Matrix. O filme Matrix, ele tem uma vertente filosófica também, é muito baseado no mito da caverna de Platão. Quem não leu o mito da caverna de Platão, leia, tome conhecimento sobre isso. Umas questões de sociologia, por exemplo, alienação social das pessoas. Então ela tem uma pegada filosófica até sociológica. Então, a partir disso, criou-se também uma Red Pill dos relacionamentos. E ela vai surgir, as bases desse surgimento vai ser nos Estados Unidos, e ela tem
uma base que pouco se fala. Qual que é a base, evidentemente, da Red Pill, do surgimento da Red Pill? A globalização econômica, a internet e as mudanças nas estruturas econômicas e sexuais da sociedade ocidental. Por que a internet? A internet permitiu que houvesse o agregamento e a troca de informações, a troca de conhecimento, principalmente conhecimento empírico, entre os homens, entre os jovens, dentro da internet, que não era possível na década de 60, na década de 70, 80, em relação a muitos homens, 90, que ninguém, por exemplo, hoje, atualmente, o indivíduo pode estar nos Estados Unidos, pode conversar, trocar informação com um jovem que está no interior do Brasil, algo que foi impossível para gerações de homens passados. Então a Red Pill ela tem como surgimento esse agregamento masculino e a troca de informações a partir da internet e a partir, evidentemente, da globalização. Então surge ali comunidades virtuais, principalmente de jovens, e aí é o surgimento da Red Pill, jovens trocando informação, principalmente sobre relacionamentos. Então surge também ali, surge os artistas da sedução, que vão fazer muito sucesso lá nos Estados Unidos, auxiliando os jovens tímidos, jovens com poucas habilidades de acesso às meninas, jovens, eles passam a fazer sucesso, principalmente entre jovens que está ali na fase alta de libido, que deseja fortemente ter acesso a jovens, às mulheres, e não tem, por algum motivo, capacidade ou sucesso com elas, capacidade de acessá-las. Então aí o sucesso dos artistas da sedução, e vem principalmente dessa globalização da internet e das mudanças nas estruturas econômicas e sexuais. A principal é a rejeição coletiva feminina da maior parte das mulheres em relação à maior parte dos homens. Isso abre um mercado, abre-se um nicho de mercado em que os homens passam a demandar, como acontece no mercado chinês agora, recentemente, abre-se um mercado porque há uma necessidade masculina de informação e de habilidades para conseguir lidar com a mudança nessas estruturas, principalmente na estrutura sexual. Então eles pegam ali um novo nicho de mercado, né, uma nova realidade dos relacionamentos que abre um novo nicho de mercados. Isso cria oportunidade de um mercado particular, que é o mercado de venda de conhecimentos e habilidades para os homens, destinado aos homens. Então temos o surgimento da Red Pill. Grande parte dos homens que vão iniciar, dos coaches Red Pills, eles são ex-artistas da sedução. Os chamados The People Artists, que são ex-artistas da sedução, que migram para o novo conteúdo da Red Pill. É daí que vem, principalmente, os coaches influencers Red Pill, bem dos artistas da sedução. Qual que é o objetivo dos coaches, influencers dos relacionamentos? Que aqui no Brasil, principalmente, fez sucesso principalmente há uns 4, 5 anos atrás, que foi a explosão desse conteúdo. Entendimento das mudanças na dinâmica dos relacionamentos modernos. As liberdades também contribuíram fortemente, as liberdades sexuais femininas, as mudanças dos papéis sociais. Fundamentalmente a hiperandria feminina, que é o principal, né, que fez com que esse mercado expandisse, a hiperandria feminina, que praticamente desequilibrou o mercado de relacionamentos. A partir daí criou-se, nesses influencers no coaches, a busca por ensinamento de técnica de sedução, porque grande parte deles vem dos artistas de sedução, técnica de sedução de mulheres, e principalmente como principalmente os homens comuns, não se foder dentro do relacionamento. E fundamentalmente o conhecimento sobre a natureza sexual feminina e o que deseja a mulher. Para que esses homens e jovens, que já vão pegar principalmente a década de 2000 em diante, vão pegar o novo mercado de relacionamento, consigam ter algum sucesso. Aqui no Brasil, aqueles que iniciam, principalmente a partir das plataformas como o YouTube, iniciam o conhecimento sobre a Red Pill dos relacionamentos, eles inicialmente pegam o mercado recente, o mercado verde. Então a partir daí tem-se a venda de cursos de sedução, mentorias pessoais aos jovens,
produção de vídeos com ensinamentos sobre técnicas de sedução e como ensinamentos sobre a natureza sexual feminina, e principalmente a produção de manuais. Esse conteúdo, a partir de 2020 principalmente, explode, né, na plataforma e passa a ser conhecido também pela mídia e pela sociedade, pelo menos uma grande parte da sociedade, que é os conteúdos vindo ali dos coaches, primeiros coaches Red Pills. Tá? Os coaches, os seguidores desses coaches, é que eles chamam de homens red pilados, né? Os homens que são chamados despertos. Grande parte do público deles são o quê? Homens divorciados, homens que vieram de algum relacionamento falido, traídos, jovens comuns que não conseguem acesso às mulheres medianas. Então é destinado principalmente a homens jovens comuns da sociedade que não têm conhecimento sobre as mudanças no mercado, principalmente de relacionamentos. E dentro da Red Pill aqui no Brasil nós temos alguns segmentos, isso aqui é importante, que é a Red Pill atual. Sinteticamente, o que a Red, aqui sempre, se eu fizer uma média, no sentido mediano mesmo, construir uma média daquilo que eles, que defende esse conteúdo. Fundamentalmente o que? Mudança de comportamento, né? Os homens mudarem o comportamento, deixarem de ser bobos, inocentes com relação ao feminino, o desenvolvimento físico, desenvolvimento financeiro, principalmente estimulando os homens a ir para a academia buscar o shape, buscar entender sobre o jogo, ou seja, entendimento da nova dinâmica e ganhar habilidades e técnicas de sedução de mulheres. Então, somente assim, segundo a Red, os homens podem obter sucesso no mercado de relacionamentos. A partir da Red surge um segmento dentro da própria Red Pill, que são chamados Black Pills, que é uma visão mais pesada em relação aos relacionamentos. A Black, no quesito dos relacionamentos, diz o seguinte: somente o único atributo masculino de atração feminina é a beleza física. Então ele vai extrair da parte da Red Pill, da parte mais hard da Red Pill, a questão do shape, a questão do aspecto físico, e vai centrar muito no atributo do aspecto físico. Eles passam a ter uma visão mais fatalista dos relacionamentos, principalmente afirmando que somente homens altamente bonitos, com alto nível de beleza, podem ter sucesso no mercado de relacionamento. E os únicos que despertam as emoções genuínas das mulheres, os chamados Shads. Aí vem o chamado Shads, que já está dentro dessa vertente Red Pill, que se radicaliza, que é a chamada Black Pill. Eu estou falando apenas no campo dos relacionamentos, porque a visão deles também engloba outras áreas sociais. Abre-se para eles uma dualidade entre a atração genuína e negociada, que é algo importante da visão deles sobre o mercado dos relacionamentos, já que somente os homens altamente bonitos é que podem despertar as emoções genuínas das mulheres. Então, uma visão mais fatalista da realidade. Nessa visão fatalista dos relacionamentos atuais, apenas os homens altamente bonitos é que podem ter sucesso com as mulheres. Os únicos realmente que na visão deles, na perspectiva deles, que despertam as emoções genuínas das mulheres, os Shads. Então eles vão, como eu falei, fazer uma dualidade, uma segregação entre aquilo que um homem pode despertar, que é atração genuína, e o que o homem pode despertar, que é apenas atração negociada. Então toda atração negociada está baseado naquilo que não é ligado ao aspecto físico. Somente homens com aspecto físico, chamado Shads, podem despertar de fato os sentimentos genuínos no feminino das mulheres, principalmente aquelas do topo. E aqueles que não têm um nível de beleza, um nível estético muito elevado, eles acabam, digamos assim, ter que partir para a atração negociada. Então, no século XVIII, XIX e XX, já havia essa visão, que é uma visão romântico-cristã, né, do romancismo cristão, principalmente século XIX e século XX, que também já havia essa dualidade entre amor verdadeiro e amor falso. O amor falso se baseava em tudo aquilo que o homem não conseguia despertar genuinamente na mulher. O amor verdadeiro, evidentemente, sempre foi a relação genuína da mulher, do homem em relação à mulher, da mulher em relação ao homem.
É o mesmo segmento, a mesma condição da visão Black Pill. Então, mesmo se o homem tiver alto estado, dinheiro, mas não for fisicamente atraente, ele está sempre entrando numa atração negociada, está negociando, transacionando. E na relação genuína, o homem não precisa transacionar com a mulher, ou seja, não precisa negociar, basta apenas o aspecto físico, que ele provavelmente vai ter acesso a muitas e muitas mulheres no campo do relacionamento. Isso aqui é importante entender porque a Black Pill e a Red Pill comercial, a Red e a Black Pill comercial, elas vendem também dentro da plataforma a possibilidade de vencer essas questões. Se o indivíduo não nasceu altamente esteticamente atraente, ele pode se tornar, ele pode se desenvolver. Red também, ela defende que o homem pode evoluir através do desenvolvimento pessoal, através de investimento em bitcoins, através de desenvolvimento financeiro, que é através de moedas digitais, defendem que o homem se torne um homem de alto valor. Assim ele vai ter acesso à sociedade, né? Então vai ter um entendimento do jogo. Na visão Black, que é uma visão mais voltada, como eu falei, no aspecto físico, centrada principalmente na atração genuína do aspecto físico, eles focam no desenvolvimento estético físico dos homens. Aí é vendido o que eles chamam de lookismo, que basta um homem se desenvolver fisicamente para que ele deixe de ser invisível dentro da sociedade. Aí a venda a partir da Black, a venda de cursos a partir do lookismo, venda de cursos a partir da estética masculina, para que vá para a academia, ou seja, tentando o desenvolvimento masculino no aspecto físico, porque a Black, no caso da Black, somente o aspecto físico é o principal atributo masculino. Aqueles que não estão no aspecto físico de alto nível são chamados, a partir da Black Pill, de betas. O que é o beta na perspectiva da Black? São homens feios, baixos, calvos, todo homem que não consegue atrair a atenção feminina a partir do aspecto físico, nem despertar o desejo genuíno feminino. Esse é, na perspectiva da Black Pill, homens betas, que seria homens que podem até ter recursos financeiros, mas não desperta pelo aspecto físico a atração genuína. Então, nesse sentido, a aparência física é o único atributo masculino de avaliação de acordo com a Black Pill. Então, a Black Pill ele é um segmento da Red. Quem, digamos assim, produz o segmento Black é a própria Red. Daí vem uma visão mais sombria da realidade, principalmente em relação aos jovens. É o tal do It's Over para o beta, não sobra nada para o beta. Por quê? Porque não tendo o principal atributo, não resta mais nada para a maior parte dos homens. Então não vai sobrar nada. Está fora do jogo. Da Black se origina o segmento Honk Pill. Como não sobra nada, nesse momento é a palhaçada. Tá? Então é a pílula do palhaço. Da Black temos o outro surgimento de outro segmento, que é a Honk Pill. A Honk Pill é baseado muito no quê? No humor crítico, ácido em relação às mulheres modernas, ao comportamento delas, aos homens betas alienados e à sociedade. Então ela se baseia num humor crítico, ácido sobre as mulheres, os homens e a sociedade. Então, principalmente os homens alienados betas. A Honk Pill ela é um certo desprezo, ela expressa um certo desprezo e boicote pela sociedade. Por esse motivo é a Honk, não é no sentido só de uma palhaçada, simplesmente, mas como eu disse, um humor crítico e ácido, que expressa desprezo, boicote pela sociedade. Esse segmento da Honk Pill produz um outro segmento que é chamado de pílula do entretenimento. Então temos aí no YouTube, nessas plataformas de vídeo, a explosão de canais do segmento Honk Pill. Mas nesse caso não é simplesmente uma Honk Pill baseado em um conteúdo de humor crítico e ácido, mas uma Honk Pill baseado muito no entretenimento. Então a busca desses canais é ofertar
aos consumidores dessa pílula, aos consumidores da Red, entretenimento somente. Então, entretenimento com base na Ronc. Então, a Ronc dá o surgimento a uma pílula do entretenimento, a canais e a produtores baseado apenas em entretenimento. Então, qual que é o objetivo? Entreter o público na busca de visualizações. Não entreter um público, nesse caso específico, é o público que consome a Red. A Red Pill também ela tinha, antigamente, uma outra vertente, que é a vertente da Red Pill Soft. A Red Pill Soft ela foi baseada muito na mudança da produção dos coaches e dos influencers. Baseado em quê? O julgamento moral das mulheres na plataforma, que é feito muito por criadores de conteúdo, que é o julgamento moral do comportamento feminino, baseado muito em react de julgamento de vídeos, colocando vídeos fazendo ali o julgamento sobre o comportamento feminino, principalmente baseando seu julgamento na hiperandria feminina. Já expliquei sobre hiperandria aí no canal. E baseado também em suas críticas à promiscuidade sexual feminina. Essa Red Pill Soft leve, ela tem um viés mais conservador e o objetivo é treinos e conselhos para homens comuns deixarem de ser otários nas mãos das mulheres, principalmente ao homem comum. É uma Red Pill que acredita nos relacionamentos, ela é um viés conservador, e são contra, evidentemente, o solteirismo masculino. É isso que faz dela uma Red que defende o cumprimento dos papéis sociais. Ela não tem uma crítica profunda da sociedade e nem dos relacionamentos, uma crítica leve, mais doce, mas que busca a integração, principalmente do homem comum, no novo mercado de relacionamentos. Dessa Red Pill Soft vai surgir o que é o dominante hoje na plataforma, a Pink Pill. Então a Red Pill Soft ela origina um outro segmento dela, chamada Red Pill para mulheres, a Pink Pill. Então, muitos homens, muitas mulheres e alguns cristãos aproveitaram, digamos assim, os ensinamentos da Red Pill Soft, porque é uma crítica mais leve, mais doce, para criar conteúdos direcionados exclusivamente para as mulheres. Por isso é Pink Pill. Qual que é o objetivo principal dessa Pink Pill? Red Pilar mulheres. Se aqui na Red Pill Soft a busca é, digamos assim, treinar e aconselhar homens para deixar de ser otário na mão das mulheres, mas não faz uma crítica mais profunda, aqui, ao contrário, a busca é Red Pilar mulheres. Então a Red Pill Soft, ela oportuniza o crescimento de uma nova pílula, que é a Pink Pill. Em especial, quem que observou que era possível utilizar esse conteúdo? Os cristãos. Por esse motivo tem muito coach cristão hoje na sociedade, nas plataformas, baseado principalmente na Red Pill Soft. Qual que é o objetivo? O conteúdo cristão da Red Pill Soft baseado na Pink Pill é resgatar os casamentos tradicionais. Por esse motivo que os coaches cristãos Pink Pills ou Red Pill Softs, a Red Pill Soft está ligado ao masculino, a Pink Pill a Red Pilar mulher. É lutar contra a Pink Pill, lutar contra o feminismo, criticar o feminismo e o liberalismo sexual, principalmente feminino e masculino. É a busca por resgatar os casamentos tradicionais. De uma certa forma, digamos assim, mais sociológica, uma tentativa forte de segurar a hiperandria feminina, para que as mulheres não cedam ao imperativo instintivo da hiperandria, que hoje é muito difícil fazer que uma mulher não ceda ao imperativo da hiperandria dela. Quem não sabe o que é hiperandria, eu tenho no canal alguns vídeos que eu explico o que é hiperandria. Nada mais que a hipergamia, mas nesse caso a Red Pill para as mulheres na plataforma faz o quê? Faz a mesma condição, segue a mesma linha da Red Pill Soft. Faz julgamento moral das mulheres nas plataformas de vídeo, faz react de julgamento, não é análise, julgamento. A Red Pill Soft ela não faz análise, ela faz julgamento do comportamento feminino. Da mesma forma, a Pink Pill faz julgamento do comportamento moderno feminino, condenando a hiperandria e a promiscuidade sexual feminina. Também tem um viés conservador, tal como a Red Pill Soft.
Oferta treinos e conselhos para as mulheres, mas por coaches femininas que podem ser cristãs ou não. Tem muita coach cristã hoje nas plataformas. Com o objetivo de quê? O objetivo principal é que as mulheres red piladas voltem a ser mulheres tradicionais. Essa pílula e aqueles que partem dela acreditam nos relacionamentos, como o Red Pill Soft, são contra o solteirismo masculino, por um princípio básico. O homem não pode sair do papel dele. A busca dessa pílula é resgatar a masculinidade antiga. Então o discurso é sempre o retorno ao passado e a liderança masculina, pelo que na busca do casamento monogâmico e homens como chefes de família. Então resgate dos papéis tradicionais masculinos para tentar salvar a grande parte das mulheres. É uma pílula exclusivamente para a mulher, tá? Pink Pill. Pink Pill. Então, resumindo, e essa é uma simplificação, volto a dizer, a Red, aqui no Brasil, ela tem dois lados. A Red mais hard, mais pesada, e a Red mais soft, a Red mais leve. Da Red, daquilo que eu expliquei, a Red mais hard, ela produziu o segmento chamado Black Pills. Dos Black Pills, tivemos o segmento Honk Pill. E do segmento Honk Pill temos hoje a pílula do entretenimento. No lado mais leve da Red Pill, produziu-se um segmento de produtores de conteúdos e de público que consomem determinada pílula, que é a pílula da Red Soft, da Red mais leve, da Red que quer integrar homens e mulheres. Que é uma visão complementar, que homem e mulher é complementar, que homens sem papéis, que faz julgamento do comportamento moderno feminino, que para que as mulheres voltem ao comportamento tradicional, voltem a ser dona de casas, voltem a não ser mais promíscuas, que segurem a hiperandria. Né? Então, se a mulher é jovem, ela tem que segurar a hiperandria para ela ser uma mulher de alto valor, para que o homem seja um homem de alto valor. Essa é a Red Pill Soft. Dessa Red Pill Soft produziu-se o que temos hoje, a Pink Pill. Se aqui o treinos e conselhos é voltado ao masculino para que o homem não seja otário na mão de mulheres, aqui produziu-se uma Pink Pill para tentar resgatar o feminino, a voltar a modelos tradicionais e aconselhar mulheres no mundo moderno. Então hoje as duas, digamos, hegemonias têm dois segmentos da Red. Isso não significa que não haja outros segmentos que estejam aí na plataforma, mas daqui para frente a hegemonia vai ser de duas pílulas, a do entretenimento e a Pink Pill. A do entretenimento, baseada em canais principalmente voltados a brigas entre homens e mulheres. Aqui é voltado muito para homens, então são canais que abordam temas como os homens não chegam mais. Aqui são canais que visam, digamos assim, dar uma explicação, um conforto, um entretenimento em relação à grande parte dos jovens. É uma certa forma um entretenimento de vingança. Os homens não chegam mais, que é muito falado pelas mulheres aí no TikTok. Então são canais que buscam ali TikTok de mulheres reclamando. Cadê os homens? Então, homens felizes também abordam temas como homens felizes e mulheres sofrendo. As mulheres estão sofrendo em 2025, os homens estão felizes. Isso para, digamos, satisfazer uma parte da vingança masculina, né? Principalmente do jovem. E conteúdo de entretenimento, muita graça, né? Muito entretenimento simplificado, destinado aos jovens. Jovem até 30 anos de idade, 35 anos de idade, ainda hoje é jovem. Entretenimento, graça, muita graça, mas sem um conteúdo mais pesado, que era a Honk Pill. Grande parte que nós vemos hoje na plataforma não é Honk Pill, é apenas entretenimento simplificado. E a outra pílula que vai se tornar hegemônica e já está sendo também é o último segmento do lado leve. Se a pílula do entretenimento é o último segmento da pílula do lado hard da Red, a pílula Pink Pill é o último lado do segmento soft da Red Pill. Então, a busca é redpilar mulheres, a inserção muito de coaches femininas,
a busca por salvar casamentos tradicionais, aconselhar mulheres para voltar aos padrões tradicionais, como eu falei, e por causa disso que faz-se muito julgamento. Você vai ver muito vídeo, quem estiver acompanhando o que eu estou falando, muitos vídeos de julgamento sobre o comportamento feminino moderno, para aconselhar a mulher, para que elas voltem ali a não abrir as pernas para qualquer um, para buscar valorizar-se. Esse é o discurso atual para tentar salvá-las no mundo moderno, para que os homens possam retornar ao pasto dos relacionamentos. Eu vou fazer um exemplo dos canais aí desses segmentos, da Pink Pill, da pílula do entretenimento. Por exemplo, essa aqui é um exemplo de pílula da Pink Pill. Ouçam, por exemplo, o que essa coach Pink Pill vai falar. Marmita. É assim que os homens enxergam as mulheres que dão de primeira e que usam roupas vulgares. E não, você não é uma mulher de atitude. Você é uma mulher fácil. E a verdade é que os homens não valorizam as mulheres que não exigem esforço e paciência para serem conquistadas. Então pare de achar que se você não liberar logo, ele vai embora. Porque para o cara que realmente quer algo sério, ter que esperar só faz o interesse dele aumentar. Use a seletividade sexual como um filtro que separa os homens que querem apenas o seu corpo daqueles que querem a sua vida ao lado deles. Eu sei o quanto você sofre por sentir que homem nenhum te valoriza e o quanto você deseja, do fundo do seu coração, ser prioridade na vida de alguém. Mas isso não vai acontecer enquanto você tratar o seu próprio corpo como um terreno baldio, sem leis, sem critérios e que todo mundo pode acessar. Pense sobre isso. Ou seja, simplesmente para que a mulher tenha um alto valor, como, olha, se você vê o bonitão, o cafajeste, aquilo que te atrai, não abra as pernas para ele. É isso que ela está dizendo. Guarde o seu valor sexual para que o homem comum possa te assumir lá na frente. É isso simplesmente que ela está dizendo. Porque o valor da mulher vem muito da questão sexual. Aquilo que eu falei, a crítica e o aconselhamento em relação à promiscuidade sexual feminina. Outro exemplo de Pink Pill é esse aqui, o tal do Café com Teu Pai, que segue esse mesmo segmento. Todos vêm da Red Pill Soft. A realidade é uma só. Tá mais difícil pra mulher arrumar um homem do que pro homem arrumar uma mulher. Esse é o Café com Teu Pai. Se você tá procurando um cara pra se relacionar, você já deve ter percebido isso. Ou ele só quer te comer, ou ele fica só te enrolando como ficante, ou o cara é até legal, mas você percebe que ele é frouxo, não resolve problemas e parece mais um filho do que um homem. A verdade é que homem bom tá em falta no mercado mesmo. E se você não é daquelas que fica gritando por aí que não precisa de homens, ou já percebeu que tem um monte de cara querendo te comer não serve de nada, você deve, ou pelo menos deveria estar se perguntando: puta merda, como identificar um cara bom? E não vem com aquele papo de homem de valor, porque isso é coisa de gente doida. O cara bom dá sinais, assim como o Cafajeste e o Pateta. E pra te ajudar, minha filha, eu gravei uma aula de 45 minutos te ensinando como identificar e atrair o cara certo, como afastar os caras errados e ainda fazer o cara que tá do seu lado atingir o máximo do potencial dele. E o link tá na bio. De nada. Eu coloquei um valor simbólico nessa aula porque aqui também não é bagunça. Esse já é um exemplo da pílula do entretenimento, que também vai está já em hegemonia nas plataformas, que é a busca pelo quê? Pela graça, pelo entretenimento e também pela crítica movida à graça, aquela briguinha de mulher entre homem e mulher, o homem não chega mais, principalmente focando, em alguns canais focando na questão do desespero das mulheres, elas estão sofrendo, elas não acham homens, tudo isso é balela. Mas é confortável, porque isso também é um entretenimento para a rapaziada. Digamos assim, uma parte dos homens querem ouvir isso, que as mulheres estão sofrendo, que não tem homens, que os homens são o máximo, que os homens revolucionaram o mercado. E essa rapaziada quer ouvir isso. Grande parte do público consome a pílula do entretenimento, que é entretenimento, simplesmente, graça, muita palhaçada, sem crítica social. Tá? E baseado principalmente no sofrimento feminino. As mulheres estão sofrendo, os homens estão felizes, o solteiro está feliz. Que aí vai atrair todo tipo de segmento. Essa menina, por exemplo, tem um canal, ela atrai muito público que consome Red Pill, porque a Red Pill, grande parte do público da Red Pill são homens jovens com muita carência e muita libido.
Então uma menininha dessa aqui com um canal, eu acho que é Kate o nome dela, atrai muito, ela já percebeu que tem muito beta, né, muito homem comum ali nesses canais Red Pills, e ela também cria esses canais com a temática Red Pill baseado no entretenimento, para conseguir visualizações, evidentemente. Então o homem não chega mais com outros canais, virou o jogo, os homens acordaram, os homens despertaram, que é uma balela, mas é uma pílula do entretenimento que vende e vende bastante. Então esse é o tema, rapidamente, o mercado chinês de coach de relacionamento e a Red Pill brasileira.